A pandemia intensificou a rotina digital no planeta. Uma pesquisa da Squid, empresa especializada em marketing de influência, revela que no Brasil, 88% das pessoas aumentaram o uso do celular durante a quarentena. Ainda de acordo com a pesquisa, o uso da TV aumentou em 62% e do computador em 43%. Que cuidados devem ser tomados e quais os benefícios desse novo comportamento? Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são a psicóloga especializada em transtornos do controle do impulso, Mirela Mariani. O gerente de segurança da informação na empresa Red Belt, Wellington Agapto. E o CEO na Infogol, empresa que transforma celulares comuns em ferramentas corporativas, Marcos Tácola. Muito bem-vindos ao programa, muito bem-vindos. Obrigada. Queria começar perguntando para vocês, porque a gente já discutiu isso aqui várias vezes na educação, o uso das tecnologias, né, os benefícios, o que não é legal, mas especialmente nesse momento de quarentena, eu queria ouvir de vocês quais os principais riscos da exposição demasiada de crianças e adolescentes ao uso do celular. Bom, eu acho que eu posso começar falando. Daniela, primeiro agradeço o convite. Prazer, Marcos, Wellington. Os celulares, eles são extremamente atrativos em qualquer momento. Eles têm recursos como luzes, cores, sons, que nos atingem de uma forma muito semelhante ao que nós, adultos e os adolescentes, aos jogos de cassinos e jogos que são utilizados em computadores, porque eles atingem o nosso cérebro, como você mesma já disse em outras oportunidades, já deve ter sido dito isso aqui, em áreas que eliminam neurotransmissores no nosso cérebro, e dessa maneira as pessoas ficam com uma ativação muito importante do seu cérebro. Os adolescentes, eles ainda não têm o cérebro totalmente formado. A formação do cérebro começa da região dorsal à região frontal. Então, a partir dos 25 anos é que nós, adultos, já temos o cérebro totalmente formado. Então, essa região de atenção, memória, controle, planejamento, fica pronta só a partir dos 25 anos. Então, essa exposição a um comportamento recorrente de uso de telas, de permanência em jogos, redes sociais, fica mais facilitada e fica mais difícil o controle mediante esse tipo de comportamento. Então, nessa etapa de pandemia, de isolamento, onde o adolescente fica restringido a uma menor estimulação, menos estratégias de enfrentamento, ou seja, ele não brinca com amigos, ele não vai à escola, ele fica confinado dentro de casa sem muita estimulação, ele acaba recorrendo para aquilo onde ele sente prazer. O cérebro dele está lá disparando os neurotransmissores de prazer, de alívio do humor, ou seja, dopamina, serotonina, ele vai, com certeza, utilizar desses recursos para sentir alívio desse confinamento que está sendo desagradável para ele também. Entendi. Você falou de áreas no cérebro que são, na verdade, há uma eliminação de uma área ali no cérebro responsável por algumas transmissões. Eu queria que você explicasse isso. Como é que essa exposição a essas luzes elimina definitivamente ou elimina temporariamente? Não, na verdade, não elimina. Na verdade, o que acontece é que você tem estratégias psicológicas que retêm uma atenção maior para essas determinadas ativações. Então, por exemplo, quando você usa recursos de tecnologia que são atrativos para que você permaneça mais tempo usando a tecnologia, no caso de adolescentes, eles não têm controle para parar o uso dessas tecnologias. Então, vamos imaginar, você coloca uma música muito atraente, você coloca uma luz que é muito atraente, você coloca, por exemplo, nos joguinhos lá, prêmios como aqueles baúzinhos que vão fornecendo passagens de etapas, né, desses jogos que eles vão utilizando, eles vão ficando hiperestimulados. Como o cérebro deles ainda não está preparado para controlar, para planejar, para ter atenção e memória,
eles, por eles mesmos, não conseguem ter o controle de parar a atividade quando ela começa a ser excessiva. Então, o limite deles ainda não está pronto por conta de que o cérebro ainda não está totalmente formado. Então, não é que o adolescente tem um bloqueio dessa área. Ele ainda não tem o cérebro pronto para dizer assim, olha, para, porque isso está ultrapassando o limite. Não, isso foi muito interessante que você falou, que dá até outra pauta, que a gente já discutiu isso aqui também, já falamos assim, não um assunto como assunto específico, mas em vários programas, que é essa questão da gente ter que decidir a nossa vida muito cedo, ou seja, a gente vai para a faculdade muito cedo. E aí você falou que só com 25 anos que o cérebro está legalzinho, completamente estruturado, e exatamente essa parte de planejamento, olha que loucura. Então, como é que exigem da gente um planejamento para a vida antes dos 25, se o nosso cérebro só está formado aos 25? Então, dá muito assunto de debate isso aí. Mas eu queria passar para o Wellington. Wellington, fala um pouquinho dessa questão desses riscos, porque aí ela falou do risco do lado mais comportamental. Eu queria que você falasse desse lado de hackers, entendeu? De vírus, enfim. Quais os riscos, assim, falando muito rapidamente, que a gente vai detalhar ao longo do programa, os principais riscos que adolescentes e crianças sofrem com essa mega exposição aos smartphones? Claro. O que a gente precisa ter em mente é que a internet ela acaba sendo tão perigosa quanto se você estivesse andando na rua, por exemplo, numa noite, numa rua totalmente estranha. Por quê? Na internet, o jovem, o adolescente, ele está exposto à violência, ele está exposto a racismo, a ideias totalmente extremistas, ele pode fazer uma compra não autorizada pelo pai, tem questões de assédio, questões de cyberbullying. A internet é um ambiente que precisa, sim, ser controlado. O que acontece? Eu, particularmente, cresci com a minha mãe falando para mim, filho, não aceita nada, bala de estranho, não entre em carro de estranho, não converse com pessoas que você não conhece. E, às vezes, na internet, esse ensinamento que funcionou tão bem para mim na vida real, acaba sendo esquecido de ser passado para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. Então, quando o jovem está exposto a tanta coisa, aí a gente tem dois cenários. Tem um cenário que é um jovem, tipo uma criança mesmo, particularmente tem uma filha de 7 anos, e outro cenário é quando é o adolescente. Na minha filha, por exemplo, ela só instala os jogos quando eu permito. Cada jogo que ela instalar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver que tipo de jogo que é, e aí eu permito a instalação desse jogo. Os sites, o YouTube que ela acessa, os vídeos, os canais que ela se inscreve, todos são canais que eu olho, eu realmente tenho a preocupação de olhar o que está acontecendo. E, de vez em quando, eu olho os históricos do site que ela acessou, tipo Messenger, né? Softwares de mensagens instantâneas, todos são controlados. Então, o jovem ele está exposto a uma série de riscos que não é apenas o risco de pegar um vírus, da máquina ser infectada e, de repente, ter uma cobrança não autorizada, como realmente o risco de pessoas que mal intencionadas que estão ali realmente querendo expor ela na internet, ou de repente entrar na rede social dela e olhar lá que tipo de escola que ela estuda, né, o tipo de lugares que ela frequenta. Então, todos esses riscos são riscos reais. No meu Note lá, eu coloco uma fitinha na câmera, só não dá para colocar no celular, né? Se eu soubesse como fácil é acessar uma câmera dessa remotamente, todo mundo colocaria. Todos os meus também têm. Também tem. É fácil, né? É fácil invadir. É fácil demais. Você pode mandar um e-mail para uma pessoa através de um link que ela clica, você consegue ter acesso à câmera, ter acesso. E aí a gente entra em um outro conceito, que é o conceito de sequestro de informação. Então, o atacante ele entra na sua máquina, rouba fotos, rouba informações suas privilegiadas e ele faz o sequestro desse dado. Tipo, olha, eu tenho sua foto aqui, se você não me pagar tanto, eu vou divulgar ela na internet. E aí ele acaba tirando fotos suas em momentos que você não esperava. E aí tem uma série de coisas que podem acontecer. Ele mesmo tira foto, quer dizer, não basta ter a ele foto... Ele pode tomar o controle da sua câmera, né? Então ele pode tirar fotos mesmo com o celular apagado, assim, no... o celular não preciso estar usando, é isso que eu estou te falando. Eu não preciso estar usando o celular para ele acessar a minha câmera. Ele consegue acessar a câmera mesmo com o celular dentro da bolsa. O celular é um pouco mais difícil para ter esse tipo de controle, mas não é impossível. Mas no notebook é muito mais simples de você ter e tomar esse controle se o sistema operacional não estiver atualizado, não tiver algum mesmo com o notebook apagado, em repouso? Não, se o notebook estiver em repouso, você não tem como acessá-lo.
Mas se você abrir o notebook e o seu notebook acessar a internet, o atacante de qualquer lugar do mundo ele Na consegue hora. acessar a sua máquina. Vai ficar mais fácil. Porque algumas pessoas já falaram o seguinte, que elas estão conversando e o celular está aqui. Aí elas começam a falar, eu quero comprar sofá. Quero comprar sofá, lá, 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 lá. Aí daqui a pouco ela pega o celular, abre, é um anúncio de sofá. E o celular estava desligado, assim, não desligado, estava em Isso repouso. acontece, mas acontece sobre a nossa autorização. Quando a gente vai lá e faz o cadastro no Facebook, no Instagram, tem aquele monte de linha lá que você aceita, aqueles termos, né? E um desses termos diz lá, entre linhas, que você acaba... Tem a parte de cookies, tudo que você navega na internet, o pessoal sabe o que você faz, e aí, com base nisso, ele gera propaganda. Não, mas as pessoas baseado falaram naquilo que de ele acha que você vai gostar. conversar, de Sim, estarem também. assustadas porque elas estavam A conversando a respeito de um a Siri negócio. do iPhone, o Google tem lá também, tem a Alexia da Amazon, todos esses ali escutam o que você diz e, dependendo dos termos que você aceitar, Isso é eles podem usar isso. assustador. Isso Isso é permitido, assustador. né? A gente permite quando a gente aceita os termos lá. Então. Mas eu quero falar com o Marcos. Marcos, sua empresa desenvolveu software tanto para gestão quanto para atividades escolares. Como é que foi esse desenvolvimento? Quer dizer, a gente sabe, e a gente também já falou várias vezes, vários profissionais falam, as escolas estão no século XIX, as escolas estão no século XIX. Como é que foi desenvolver esses produtos que muitas vezes são demonizados, até com razão, como o Wellington acabou de falar, né? Existe um lado que é perigoso pra caramba, como Mirella também falou, na questão psicológica. Como é que foi suplantar essas barreiras para fazer o lado bom da tecnologia funcionar e trazer resultados? Boa tarde, primeiro, um prazer estar aqui. Nós fazemos software. É curioso, eu tenho um filho de 9 anos, né? E toda a parte de usabilidade do nosso produto, que é o Infogol, eu testo com meu filho de 9 anos, porque as crianças hoje, elas têm... É curioso, elas ensinam os adultos. É difícil uma criança de 9, 8, 7 anos. Na minha época, de 9, 8, 7 anos, eu aprendia com os meus pais. As crianças, a tecnologia, ela inverte o modelo. São as crianças ensinando os adultos. Então, se você usar a parte da tecnologia para o bem, para a educação, desde a parte de fazer provas, desde a parte de avaliação de professores, de alunos, a tecnologia hoje, o smartphone que todo mundo tem, tanto adultos como boa parte das crianças, se você usar para o bem, para isso, as crianças elas já têm uma facilidade muito grande de utilizar. E as escolas podem usar isso pode igualar a escola, por exemplo, pública, que tem muito menos recurso, à escola privada. Veja hoje, na pandemia, todo mundo pode ter aula online. A aula online equipara, o recurso é o mesmo para todo mundo. O ferramental é o mesmo para todo mundo. Então, não importa como que é a tua escola em tijolo, o que você tem de recurso físico. O digital é o único caminho para que a escola pública possa atingir o mesmo nível da escola privada. E a gente procura fazer aplicativo para que essas escolas, de qualquer uma, né, tenham um acesso rápido, fácil e acessível para que elas possam se equiparar, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Perfeito. Mas tem sido um desafio, assim, porque o que a gente conversou até no programa passado, existe o ensino à distância, que ele já é concebido para ser à distância, e a diferença para as aulas presenciais, que agora estão se transformando em aulas online. Você acha que a tecnologia consegue dar conta de toda a demanda de sala de aula presencial? Eu acho que se perde muito o lado presencial, que acho que a Mirella pode falar até melhor sobre isso, mas só para completar, você perde muito do presencial, porque o presencial envolve relacionamento, né? Mas em questão de qualidade, as escolas elas estão melhorando, elas tiveram um grande salto do começo de março para agora, as escolas tiveram um salto enorme na qualidade. Meu filho tem aula online, eu acompanho, porque o bom da pandemia é que a gente está ao lado dos filhos. Eu acompanho as aulas dele, eu acho ótimo, a escola foi melhorando, está um nível muito bom. A vantagem é que os aplicativos hoje, você pode fazer tudo em tempo real. Então, você dá a aula, você pode avaliar a aula, você pode passar a prova, tudo através de links. É muito rápida a velocidade e os alunos estão acostumados
a internet hoje. Então, você pode mesclar pesquisa com prova, com buscas. Você cria uma dinâmica muito interessante e muito acessível, um investimento que na década passada seria altíssimo. Todo mundo estaria de fora. Hoje, todas as escolas têm essa condição. Mas a Mirella pode falar melhor sobre o Que legal, convívio. quero depois ouvir você falar, principalmente para as escolas que não têm muitos recursos, como é que isso pode ser feito, qual seria a melhor forma, seria ótimo. Agora, Mirella, a questão dos vícios, né? Por exemplo, o vício em rede social, no momento agora que os adolescentes, exatamente no momento que eles adoram, né, da vida da gente, que a gente quer estar na rua, quer estar com todo mundo, muito embora seja uma geração também diferenciada, porque é uma geração já voltada para essas tecnologias, que gosta muito também de ficar trancada no quarto lá, isolada, porque não está isolada, está conversando com o resto do mundo. Mas quais Sim. são os riscos para a aprendizagem desse vício, por exemplo, em redes sociais? Então, sabe uma coisa interessante, Daniela? Foi feito um estudo aí no Rio de Janeiro, pelo Instituto Delete, e que observou que 52% dos entrevistados baixou aplicativos novos nessa época de pandemia, e principalmente os entrevistados eram adolescentes. E desses que baixaram aplicativos, houve um aumento em compras online de quase 43%. Uau. Aí eles foram verificar as questões de saúde mental, principalmente preocupados com essa questão do isolamento, dos adolescentes que preferem ficar mais guardados no quarto. E eles observaram que quase 55% dos adolescentes teve uma piora nos quadros de saúde mental. No início da pandemia, não foram só os adolescentes, mas os adultos, de modo geral, tiveram um grande aumento da ansiedade, um grande aumento de sintomas depressivos, porque nós somos seres sociais, nós não somos seres para ficar dentro de casa, confinados, sem ter interação social. Então, houve uma grande dificuldade. Agora, ninguém está aqui para diminuir a qualidade da internet do que ela faz por nós, né? Antigamente, nós tínhamos a capacidade de tecnologia num foguete, que é a mesma que a gente carrega nos nossos celulares, né? Os nossos smartphones têm a mesma tecnologia do primeiro foguete que voa para a Lua. Então, a gente carrega uma capacidade de tecnologia absurda no bolso. Então, se você for me perguntar assim, houve um aumento de problemas de adolescentes com o uso de redes sociais, etc.? Sim. Por quê? As redes sociais hoje já tomam muito mais cuidado. O Instagram tem critérios de busca para promoção de automutilação, promoção de depressão, promoção de questões que vão prejudicar os adolescentes. Eles cortam, tanto o Instagram como o Facebook, qualquer promoção desse tipo e que seja com foco específico em adolescentes. Então, eles têm um cuidado nesse sentido. Mas, como eu disse anteriormente, o adolescente é vulnerável. E pela sua vulnerabilidade e por todo esse contexto de pandemia, ele sim pode ter um problema. Mas não é possível que a gente tenha, neste momento de pandemia, uma resposta para se a gente teve um aumento nos adolescentes em relação à dependência do comportamento em uso de celulares. A gente vai saber isso depois. O que eu observo no meu consultório é o seguinte: para os pacientes que já eram dependentes de celular, houve uma diminuição no uso, porque eles estão com uma overdose de uso, porque eles ficaram tanto tempo em casa e todo mundo fazendo a mesma coisa, que eles passaram a ter que buscar outros recursos, porque não tinha mais nada o que fazer. Então, Encheu, é muito né? recorrente, cansou. Eles estavam saturados de usar. Então, eles passaram a fazer outras coisas que não só ficar lá jogando ou só fazendo essas coisas. Para outras pessoas que não tinham esse tipo de comportamento, você tem razão, aumentou o uso. Mas ainda não é possível que a gente categoriza essas pessoas como dependentes de celular. A gente vai fazer isso talvez num segundo momento, pós-pandemia, para verificar se as pessoas continuam usando o celular como critérios diagnósticos para dependência de celular. Eu fiquei aqui pensando nas coisas que você falou, né, que realmente houve esse aumento das pessoas ficarem mais ansiosas, aumento em casos de depressão. Eu fico pensando naquelas patologias dos crimes da internet, né, porque são patológicos, né, Sim. Crimes de abuso contra criança, enfim, adolescentes.
E eu fico imaginando essas pessoas que já apresentavam esse problema e praticavam esse tipo de crime, como não está agora, né? Elas estão confinadas e tem todas as desculpas do mundo para dizer, não, eu estou aqui em frente ao computador o dia todo, não precisam mais se esconder, eu acho que tanto quanto antes, né? Poxa, eu estou aqui o dia inteiro, minha mulher vai desconfiar, ou minha mãe vai desconfiar, ou sei lá com quem a pessoa mora. Eu fico imaginando quantas estatísticas e quantas pesquisas vão ter que ser feitas a partir desse momento que a gente está vivendo em todas as áreas da ciência. Olha, tem um Uhum. dado interessante que eu posso dar para você já. Foi feita uma pesquisa pela consultoria Comscore, e eles observaram um aumento para 912 milhões de visualizações em redes e internet nesse período de pandemia. O que as pessoas mais buscam nesse período são notícias, o que é uma ótima notícia, né? As pessoas estão preocupadas em se informar mais. Em segundo lugar, elas começaram a acessar as redes sociais, uma diferença assim, de notícias, 40%, redes sociais, 25%, entretenimento, as pessoas aumentaram a busca por entretenimento para 20% e passaram a jogar mais. Jogos aí, no caso, jogos de aposta, pôquer e todos os outros tipos de bingo, videobingo, que são ilegais aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem uma forma de jogar, você se credenciando em outros países que isso é permitido. Que cuidados que a gente precisa ter, Wellington, também ao baixar aplicativo, porque a Mirella falou, muita gente baixando novos aplicativos, então aplicativo que a gente nunca viu. Acho que também Marcos vai poder falar disso lá, durante o desenvolvimento dele dos softwares, ele deve ter pesquisado a respeito. O que a gente tem que fazer assim para saber se o aplicativo é bom, se não é, se é perigoso? Não, com certeza. Um aumento também que a gente teve muito é o aumento de fraude, né? Realmente as pessoas acessando sites indevidos e comprando coisas em sites que realmente são fraudulentos e acabam que compra o produto nunca chega. Uma dica para você baixar um aplicativo, baixe sempre de uma loja confiável. Então, você realmente baixe da loja do seu aplicativo em si. Às vezes você acessa um site e aparece o link lá, baixe o aplicativo por aqui, ou você recebe um e-mail levando você a uma página para você baixar aquele aplicativo. Evite esse tipo de coisa. Entre na loja do seu aplicativo lá, da Apple, da Google Store, e baixe, né, da Google Play, e baixe o aplicativo diretamente da loja. Procure referências e olhe os comentários das pessoas que também baixaram aqueles aplicativos para você evitar esse tipo de coisa. Com relação a sites, evite comprar de sites que você nunca ouviu falar. Faça uma pesquisa antes de site, faça uma pesquisa realmente para saber se alguém conhecido, se alguém na internet já comprou e se já teve problemas com aqueles tipos de site. O outro perigo que a gente tem, que a gente comentou muito de rede social, a pessoa está sempre na internet, é realmente a gente controlar o que os nossos filhos acessam e o tipo de pessoas pelo qual eles conversam. Esse tipo de gente, eles já acabam se passando muito por jovens também. Então, o perfil dele não é um perfil de um cara de 40, de 30 anos, ele usa um perfil de uma criança. Então, muitas das vezes, ele se passa por criança para poder conversar com o seu filho como se fosse uma criança, até o momento que ele vai perguntar se a criança está sozinha em casa, se a criança pode falar, e aí ele vai realmente tentar agir de maneira indevida. Então, a gente precisa realmente ter um controle, evitar com que as crianças falem com pessoas desconhecidas, ver o tipo de jogo que ela joga, se o jogo permite que ela converse com pessoas desconhecidas, evite que essa criança jogue esse tipo de jogo, porque ela pode falar com esse tipo de gente está aí para isso, e realmente aumentou demais esse tipo de caso, e a gente está correndo esse risco a todo tempo. O próprio cyberbullying, às vezes alguém pegar uma foto de uma criança e colocar ela dentro de um grupo, e o pessoal fazer cyberbullying com ela, começar a zoar uma característica, falar coisas que não deviam. Então, isso pode sim acontecer, e a gente tem que ter total controle e total realmente olhar para os nossos filhos, olhar para as nossas crianças como se eles estivessem na rua, mas eles estão dentro de casa, e o controle e o nosso cuidado tem que ser o mesmo. É isso que deve deixar os pais assim muito confusos, porque teu filho está ali, poxa, está debaixo do teu teto, está no quarto, está trancadinho, né? Está guardadinho, mas não está. É uma sensação... E aí que eu acho que a nossa amiga psicóloga vai poder ajudar bastante, porque entra a conversa, né? De você realmente explicar para a criança, para o jovem, para o adolescente, o perigo que está. Sim. Não, você deu uma dica muito interessante, que é essa questão dos jogos com outras crianças,
que pode ser, não pode não ser uma criança, pode estar foto ali de um adolescente ou de uma criança e não ser. Isso é assustador. E hoje em dia eu sei que muitos jogos são assim, as crianças jogam de casa, é o meu afilhado, ele mora em São Paulo, ele joga de casa com colegas que ele tem aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E fica, mas ele tem já 16 anos, e é um garoto cabeça, a gente conversa muito, a mãe conversa muito, enfim. Mas tem que estar atento, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado. Eu tenho um filho de 9 anos, eu fico super preocupado, que ele começou a acessar o WhatsApp, a parte de troca de mensagens agora, né? Então eu falo, filho, se vier desconhecido, não conversa. Então, é engraçado, a mesma coisa da internet, né? Um hacker. A internet, hoje, o celular, é uma porta, você protege tudo, mas é uma porta que você tem que controlar através da mente dele, porque é muito difícil se você não estiver muito presente. E é curioso, os pais, a tecnologia, ela virou uma válvula de escape para os pais, porque a criança que mexe no celular, ela não incomoda. Então, tem muitos pais que adoram, vai em restaurante, deixa a criança estimula até. Sim. E aí fica muito difícil essa parte de como é que eu vou educar, porque para educar você precisa estar presente. E digitalmente você tem que estar mais presente. E é uma presença real, não é presença física no mesmo lar, na pandemia. Você tem que estar preocupado, perguntando. Eu tenho uma política com meu filho de 9 anos, que ele assiste o que ele quiser. Eu dou a TV para ele e falo, YouTube é seu, você assiste o que você quiser, desde os 5 anos. Só que você tem que conversar comigo sobre tudo que você assistiu. Ele tem que me chamar. Então, meu filho sabe tudo sobre bicho, sabe tudo sobre cultura grega, sobre o Felipe Neto, ele adora. Eu assisto com ele tudo. Que legal, bacana. A gente fala muito disso aqui no programa, e eu uso essa frase, o pessoal pegou e ficou a frase do programa, educação, se você não se envolver, não rola, porque tem que ter um envolvimento. Pode ser 1 hora por dia, né? Agora mais, por conta da quarentena, está todo mundo em casa. Mas, assim, você pode estar 1 hora por dia com o teu filho. De repente, essa hora vai ser muito mais construtiva em termos de relação do que ficar o dia inteiro você colocar um celular na mão dele e ficar com outro celular também lá do teu lado, entendeu? Então, assim, cada um do seu lado, no seu canto. Quer dizer, é importante, essa construção que você faz com ele, aliada à questão da internet, é ótimo, porque aí você acaba fazendo 2 coisas em uma. Você acaba tendo um controle, né, tendo a questão do pai lá protetor, mas também o do pai que está construindo coisas com ele, que ele traz informação, que troca informação, isso é maravilhoso. Gente, a gente está no finalzinho do programa, eu queria muito que vocês deixassem dicas para os pais, para os professores, profissionais de educação que estão assistindo a gente, do que a gente pode fazer para minimizar os riscos nesse momento de alta exposição, né, e maximizar os benefícios. A minha dica é, como eu faço aplicativos, aproveitando aquele gancho da escola, nosso aplicativo, a gente tem uma iniciativa que escolas públicas, nós não cobramos o aplicativo. Então, a gente tem uma iniciativa muito forte para escolas públicas de prefeitura, de governo, para que elas possam usar um aplicativo nosso, sem custo, totalmente suportado por nós, para elevar o nível da educação pública, para que todos os alunos tenham benefícios, professores, e a escola consiga competir num nível muito mais elevado, tá? Todo com segurança, com toda essa parte. Eu queria deixar essa mensagem aqui. Boa. Se alguma prefeitura quiser se interessar, essa é a nossa contribuição social em relação ao Infogol, que é o nosso aplicativo. É levar para as escolas todo o suporte, sem custo nenhum, para que elas tenham um nível muito mais alto de digitalização, porque a digitalização te permite alcançar níveis que são impossíveis no físico, por falta de recurso. Tá? Essa Maravilha. É a minha dica muito final. Bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. A gente já, na verdade, já encerrou, mas eu quero ouvir um finalzinho aí de Mirelle e Wellington falando, por favor. Tá, só para finalizar também, vou deixar uma dica aqui, que é uma dica bem básica, porque é como você protege seus filhos, né? Uma dica é supervisão, limitar o acesso, deixa o computador na sala, deixa o computador dela em um lugar mais acessível, onde as pessoas vão passar, onde realmente você vai ter um controle maior, filtrar os sites que ele acessam, e aí você tem uma série de aplicativos hoje também que te ajudam a ter base de informações só para criança, como, por exemplo, o
YouTube Kids, o Messenger Kids, o próprio Google tem lá o Family Links, que você pode controlar os aplicativos que seu filho instala no celular. E isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade com relação ao que ela faz nos dispositivos dela. Perfeito, perfeito. Então, Mirela, agora para encerrar. Bom, criança gosta de brincar e criança, como eu acabei de dizer, ela precisa de um controle que é externo, ela não tem o controle porque ainda não está formado, não é culpa dela. Então, criança precisa de cuidado de pai, mãe, avô, tio, tia, quem faz a parentalidade, na verdade. E internet não é um problema, desde que seja feito com segurança. Maravilha, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Nossa, quanta coisa a gente ainda não pode explorar nesse papo. Realmente foi um papo muito bom. Acho que a gente vai ter que conversar mais vezes a respeito disso, porque são muitos cuidados que a gente precisa tomar, mas também tomando cuidado de não ser excessivo, né, nesse controle, de deixar a coisa fluir também, porque existe um lado, como a gente discutiu aqui, de muitos benefícios que a tecnologia vem trazer para a gente. Então, o equilíbrio sempre eu acho que é a palavra de ordem. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Sucesso. Obrigado. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Paz e até lá.